Aquela terça-feira de abril deveria ter sido o dia mais importante da minha carreira como arquiteto. Acordei às 5 da manhã com o coração acelerado, sabendo que em algumas horas apresentaria o projeto mais ambicioso da minha vida para os executivos da maior construtora de Seul. Havia passado 3 meses trabalhando incansavelmente naquela proposta de um complexo residencial sustentável em Gangnam. Cada detalhe foi pensado meticulosamente, desde a orientação solar dos edifícios até os jardins verticais que adornariam as fachadas. Era a minha chance de finalmente sair da sombra dos arquitetos seniores. Tomei um banho demorado, escolhi minha melhor gravata azul marinho e vesti o terno que havia comprado especialmente para ocasiões importantes. Olhei-me no espelho e respirei fundo, repetindo mentalmente os pontos principais da apresentação que havia ensaiado dezenas de vezes. No café da manhã, minha mãe notou meu nervosismo e preparou meu prato favorito, omelete com quinti e arroz. Ela disse que tinha certeza de que tudo correria bem e que estava orgulhosa do homem dedicado que eu havia me tornado. Suas palavras me deram força. Saí de casa às 7 horas, uma hora mais cedo que o necessário. Queria chegar ao escritório com tempo suficiente para revisar uma última vez os documentos e verificar se o projetor estava funcionando perfeitamente. Não poderia haver margem para erros naquele dia crucial. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. O trânsito matinal de Seul estava particularmente intenso naquela manhã. Enquanto dirigia pelas avenidas movimentadas, repassava mentalmente cada slide da apresentação. Havia incluído renderizações 3D impressionantes e cálculos detalhados de sustentabilidade que certamente impressionariam os investidores. Foi então que ela apareceu. Uma mulher de meia-idade com roupas coloridas e muitas pulseiras douradas se aproximou do meu carro quando parei no semáforo de Gangnam. Seus olhos escuros tinham uma intensidade perturbadora que me deixou desconfortável imediatamente. Ela bateu na janela do motorista com insistência. Relutantemente, abri o vidro apenas alguns centímetros, pensando que talvez fosse uma vendedora ambulante, mas suas primeiras palavras me gelaram. Disse que eu teria o pior dia da minha vida. A cigana continuou falando com uma voz rouca e misteriosa. Afirmou que grandes mudanças estavam por vir e que algo extraordinário nasceria da minha maior dificuldade. Ri nervosamente, tentando disfarçar o desconforto, e fechei a janela quando o semáforo abriu. Tentei esquecer o encontro estranho, mas suas palavras ecoavam em minha mente enquanto continuava dirigindo. Nunca havia sido supersticioso, mas havia algo na intensidade do olhar daquela mulher que me deixava inquieto. Balancei a cabeça, focando novamente na apresentação. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. 20 minutos depois, quando estava a apenas 5 quarteirões do escritório, ouvi um barulho alto e senti o carro puxar para a direita. O pneu traseiro havia furado bem no meio da avenida mais movimentada de Gangnam. Outros motoristas começaram a buzinar impacientes atrás de mim. Pensei imediatamente na previsão da cigana, mas tentei descartar a ideia como mera coincidência. Liguei o pisca-alerta e saí cuidadosamente do carro para avaliar a situação. O pneu estava completamente murcho e eu não tinha tempo para trocá-lo sem chegar atrasado. Enquanto tentava empurrar o carro para um local mais seguro, um ônibus passou muito próximo à calçada, me encharcando completamente com água suja da sarjeta. Minha camisa branca ficou manchada de lama e o cheiro era terrível. Algumas pessoas pararam para olhar com pena. Desesperado, tentei ligar para o seguro do carro, mas meu celular escolheu exatamente aquele momento para parar de funcionar. A tela ficou completamente preta e nenhum botão respondia aos meus toques frenéticos. Senti uma frustração crescente tomando conta de mim. Olhei para o relógio e percebi que tinha apenas 40 minutos para chegar ao escritório. Decidi abandonar o carro temporariamente e tentar chegar a tempo usando o transporte público. Enquanto corria em direção à estação de metrô mais próxima, minha camisa se rasgou no ombro direito. Era como se o universo conspirasse contra mim, naquele dia que deveria ser o mais importante da minha carreira. Comecei a acreditar que a cigana realmente possuía algum tipo de poder sobrenatural. As coincidências eram muitas para serem ignoradas.
A chuva começou a cair forte quando eu estava a meio caminho da estação. Corri desesperadamente em busca de abrigo, mas escorreguei numa poça d'água e caí de forma constrangedora na calçada molhada. Meu terno estava arruinado e eu me sentia completamente derrotado. Foi nesse momento de total desespero que ela apareceu. Uma jovem de cabelos longos e ondulados se aproximou com um guarda-chuva colorido. Seus olhos gentis demonstravam genuína preocupação quando perguntou se eu estava bem e estendeu a mão para me ajudar a levantar. Ela se apresentou como So Young, com uma voz suave e melodiosa. Notou meu estado deplorável e insistiu em me ajudar, oferecendo seu guarda-chuva e sugerindo que fôssemos até um café próximo para eu me secar e me recompor. Sua bondade contrastava drasticamente com todos os problemas que havia enfrentado. Aceitei sua ajuda gratefully, pensando que talvez a previsão da cigana sobre algo extraordinário surgir da dificuldade estivesse começando a se realizar. Havia algo especial naquela jovem que acabara de conhecer nas circunstâncias mais improváveis. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. Capítulo 2. Conexões inesperadas. O café que So Young escolheu era um pequeno estabelecimento aconchegante em Myeongdong, decorado com plantas e livros antigos. O aroma delicioso de grãos de café recém-torrados e bolos caseiros criava uma atmosfera acolhedora que contrastava com o caos que eu havia vivido na rua. Ela pediu 2 xícaras de café americano quente e insistiu em pagar, dizendo que era o mínimo que podia fazer por alguém que claramente estava passando por um dia difícil. Senti-me constrangido, mas também tocado pela generosidade de uma completa estranha. Enquanto esperávamos o pedido, So Young me ofereceu alguns lenços de papel para que eu pudesse me limpar melhor. Ela tinha um jeito delicado de falar e uma presença calmante que começou a diminuir minha ansiedade sobre a apresentação perdida e todos os problemas do dia. Conversamos por mais de 2 horas sobre diversos assuntos. Descobri que ela trabalhava como tradutora freelancer, especializada em literatura clássica coreana e ocidental. Sua paixão pelos livros era evidente na forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre suas obras favoritas. So Young demonstrou uma inteligência impressionante e uma sensibilidade única ao discutir temas profundos como filosofia, arte e natureza humana. Ela tinha opiniões bem fundamentadas sobre diversos assuntos e uma forma poética de se expressar que me fascinou completamente. Durante nossa conversa, ela mencionou que também havia passado por um período difícil recentemente. Seus olhos se entristeceram quando falou vagamente sobre alguns problemas familiares complexos que preferia não detalhar naquele primeiro encontro. Respeitei seu silêncio e mudei de assunto. Quando a chuva finalmente parou e o sol começou a aparecer entre as nuvens, decidimos caminhar juntos pelas ruas de Myeongdong. So Young conhecia lugares interessantes e me mostrou pequenas lojas de artesanato e livrarias que eu nunca havia notado, apesar de trabalhar na região há 3 anos. Ela me levou a uma pequena galeria de arte, onde estavam expostas obras de artistas locais emergentes. Passamos tempo admirando pinturas que retratavam a vida urbana de Seul de forma poética e melancólica. So Young tinha conhecimento impressionante sobre técnicas artísticas e história da arte. Visitamos também uma loja de chá tradicional, onde ela me ensinou sobre diferentes variedades de chá coreano e suas propriedades medicinais. O proprietário idoso a cumprimentou calorosamente, indicando que ela era uma cliente frequente e querida do estabelecimento. Quando chegou a hora de nos despedirmos, trocamos números de telefone. So Young disse que havia gostado muito da nossa conversa e sugeriu que nos encontrássemos novamente no mercado noturno de Dongdaemun durante o final de semana, se eu estivesse interessado. Voltei para casa com uma sensação estranha e inesperada de felicidade. Todos os problemas do dia, o pneu furado, a roupa arruinada, a apresentação perdida, pareciam ter valido a pena por ter conhecido aquela mulher extraordinária. Talvez a cigana estivesse certa sobre algo bom surgir da adversidade. Naquela noite, liguei para meu chefe e expliquei o que havia acontecido. Surpreendentemente, ele foi compreensivo e reagendou a apresentação para a semana seguinte. Disse que acidentes acontecem e que minha dedicação ao trabalho nos últimos anos falava por si só.
Na sexta-feira, So Young me enviou uma mensagem de texto perguntando se eu ainda queria ir ao mercado noturno. Respondi imediatamente que sim, e sugeri que jantássemos antes em um restaurante coreano tradicional que conhecia em Insadong. Passei o resto da semana ansioso pelo nosso segundo encontro. Comprei uma camisa nova e até visitei uma barbearia para cortar o cabelo. Havia algo em So Young que despertava em mim um interesse genuíno que não sentia há muito tempo. Nosso encontro de sábado foi ainda melhor que o primeiro. Conversamos sobre sonhos, medos, expectativas para o futuro e memórias da infância. So Young tinha uma forma única e otimista de ver o mundo que me fascinou e inspirou profundamente. Caminhamos pelo mercado noturno provando diferentes comidas de rua. Hoteok doce, bungeopang recheado e teokbok picante. Ela riu quando tentei comer o teokbok muito picante e meus olhos lacrimejaram incontrolavelmente. Sua risada era musical e contagiante. Compramos lanternas de papel coloridas e as soltamos no céu noturno, fazendo pedidos silenciosos. So Young fechou os olhos com expressão serena, e eu desejei que aquele momento mágico pudesse durar para sempre. Senti uma conexão profunda que não experimentava há anos. Quando a noite terminou, acompanhei So Young até a estação de metrô. Ela hesitou antes de passar pela catraca e disse que havia algo importante que precisava me contar, mas que ainda não era o momento certo. Suas palavras me deixaram curioso e ligeiramente preocupado. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. Capítulo 3 – Segredos e Revelações. Nas semanas seguintes, So Young e eu nos encontramos regularmente, explorando diferentes cantos de Seul juntos. Visitamos o Palácio Gyeongbokgung durante a cerimônia de troca da guarda. Assistimos a filmes no cinema ao ar livre do Parque Banpo e caminhamos pelos jardins do Templo Jogyeesa. Cada momento que passávamos juntos fortalecia nossa conexão emocional e intelectual. So Young tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo e uma capacidade impressionante de encontrar beleza em detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Sua companhia tornava até as atividades mais simples especiais. Porém, comecei a perceber que ela sempre evitava cuidadosamente falar sobre sua família e seu passado mais distante. Quando eu fazia perguntas sobre sua infância ou seus pais, ela mudava de assunto habilmente ou ficava visivelmente desconfortável. Isso começou a me preocupar. Havia momentos em que So Young parecia carregar um peso invisível nos ombros. Às vezes, no meio de uma conversa alegre, seus olhos se tornavam distantes e melancólicos, como se estivesse revivendo memórias dolorosas que preferia manter enterradas no passado. Respeitei seu espaço e não insisti nas perguntas, mas minha curiosidade e preocupação cresciam a cada encontro. Era evidente que ela guardava segredos significativos, e eu me perguntava se eles poderiam afetar nosso relacionamento, que estava florescendo tão naturalmente. Uma noite de lua cheia, enquanto caminhávamos pela margem iluminada do rio Han, So Young finalmente decidiu se abrir comigo. Paramos em um banco com vista para as luzes da cidade refletidas na água, e ela respirou fundo antes de começar a falar. Com a voz embargada pela emoção, ela contou que sua família havia passado por uma tragédia devastadora 3 anos atrás. Seu irmão mais novo, Min-ho, havia morrido em um acidente de carro terrível, e ela carregava uma culpa profunda relacionada ao ocorrido. Seus olhos se encheram de lágrimas quando revelou os detalhes daquela noite fatídica. Ela estava dirigindo o carro da família quando outro veículo colidiu com eles em um cruzamento. Min-ho, que tinha apenas 17 anos, morreu no hospital algumas horas depois do acidente. So Young explicou que, embora a polícia tenha determinado que ela não teve culpa no acidente, ela não conseguia se perdoar. Sentia que deveria ter sido mais cuidadosa, dirigido mais devagar ou tomado uma rota diferente. A culpa a consumia diariamente. Abracei So Young enquanto ela chorava, sentindo meu coração se partir ao vê-la tão vulnerável e ferida. Disse que entenderia completamente se ela precisasse de tempo e espaço para lidar com suas emoções, mas que estaria ali para apoiá-la no que fosse necessário. Ela agradeceu minha compreensão e disse que nunca havia se sentido tão segura e aceita com alguém.
Explicou que havia tentado se relacionar com outras pessoas depois da tragédia, mas sempre se sentia julgada ou incompreendida quando compartilhava sua história. Nos dias seguintes, nossa relação se aprofundou ainda mais significativamente. So Young começou a confiar em mim completamente e compartilhou memórias dolorosas que havia guardado em segredo por anos. Eu a apoiei incondicionalmente, oferecendo meu ombro e minha escuta sempre que ela precisava. Ela me mostrou fotos de Min-ho e contou histórias sobre a personalidade alegre e sonhadora do irmão. Ele queria ser músico e havia composto várias canções que So Young ainda guardava cuidadosamente. Ouvir sobre ele me ajudou a entender melhor a profundidade da perda que ela havia sofrido. Decidimos participar juntos do Festival de Lanternas de Seul, que acontecia anualmente no rio Han. A atmosfera mágica do evento, com milhares de lanternas coloridas flutuando na água, nos envolveu em uma sensação de paz e renovação que ambos precisávamos. Passamos horas admirando as luzes coloridas refletidas na superfície calma do rio. So Young parecia mais leve e feliz do que eu havia visto desde que nos conhecemos. Ela disse que sentia como se um peso estivesse sendo gradualmente retirado de seus ombros. Durante o festival, ela me contou sobre seus sonhos de escrever um livro sobre superação, perdão e a jornada de cura após uma perda traumática. Queria ajudar outras pessoas que passavam por situações similares. Encorajei-a entusiasticamente a perseguir esse objetivo e ofereci minha ajuda em tudo que fosse necessário. Naquela noite mágica, sob as lanternas iluminadas flutuando como estrelas na água, So Young me olhou nos olhos e disse que estava se apaixonando por mim. Confessei que sentia exatamente o mesmo e nos beijamos pela primeira vez. Foi um momento inesquecível de pura felicidade. Porém, no dia seguinte, So Young parecia estranhamente distante e preocupada quando nos encontramos para almoçar. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela hesitou longamente antes de dizer que havia descoberto algo sobre minha família que mudaria tudo entre nós. Suas palavras me deixaram confuso e apreensivo. Perguntei o que ela havia descoberto, mas So Young disse que precisava de mais tempo para processar a informação e decidir como abordar o assunto. Ela prometeu que conversaríamos em breve sobre algo muito importante. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. Capítulo 4. A verdade revelada. 3 dias depois, So Young me pediu para nos encontrarmos em um café tranquilo e reservado em Insadong. Sua expressão séria e os olhos vermelhos indicavam que ela havia chorado recentemente. Senti meu estômago se contrair de ansiedade, pressentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Ela começou a falar lentamente sobre pesquisas que havia feito sobre o acidente que matou seu irmão, Min-ho. Explicou que, movida pela necessidade de entender completamente o que havia acontecido naquela noite, ela havia investigado detalhes sobre o outro veículo envolvido na colisão. Descobriu que o carro que colidiu com eles pertencia à empresa de construção da minha família, Construções Kim. O motorista era um funcionário que estava voltando de uma festa da empresa e dirigia sob influência de álcool. Meu coração disparou quando ouvi essas informações. A revelação me chocou completamente. Nunca havia ouvido meus pais mencionarem esse acidente específico, embora soubesse que a empresa ocasionalmente enfrentava questões legais relacionadas a funcionários. So Young mostrou documentos e artigos de jornal que comprovavam a conexão entre nossas famílias. Ela explicou com lágrimas nos olhos que inicialmente havia me procurado propositalmente depois de descobrir minha identidade. Queria entender melhor as circunstâncias do acidente e talvez encontrar algum tipo de justiça ou fechamento para sua dor. Mas seus sentimentos por mim se tornaram genuínos e profundos muito rapidamente. Ela não havia planejado se apaixonar e agora não sabia como lidar com a situação complexa que havia criado. A culpa por ter me enganado inicialmente estava consumindo-a. Senti uma mistura intensa de raiva, confusão, traição e tristeza. Questionei se tudo entre nós havia sido uma elaborada mentira desde o início, se cada momento especial que havíamos compartilhado era parte de algum plano de vingança que ela havia arquitetado. So Young chorou desesperadamente e jurou que seus sentimentos eram completamente verdadeiros, apesar das circunstâncias questionáveis do nosso encontro inicial.
Ela disse que se arrependia profundamente de não ter sido honesta desde o começo, mas que tinha medo de perder-me. Levantei-me da mesa abruptamente, sentindo-me traído e manipulado. Disse a So-young que precisava de tempo para processar todas essas informações devastadoras e decidir se ainda havia futuro para nosso relacionamento. Ela implorou para que eu não desistisse de nós. Saí do café em estado de choque e caminhei sem rumo pelas ruas de Seul por horas. Minha mente estava em turbulência, tentando reconciliar a mulher por quem havia me apaixonado com essa nova informação sobre suas motivações iniciais. Naquela mesma noite, confrontei meus pais sobre o acidente. Eles ficaram surpresos e preocupados com meu conhecimento sobre o caso e finalmente me contaram toda a verdade que haviam escondido por anos para me proteger. Meu pai explicou que o funcionário responsável pelo acidente, Park Sung-min, estava dirigindo embriagado depois de uma festa de confraternização da empresa. Ele havia sido imediatamente demitido e enfrentou consequências legais, mas o dano já estava feito. Meus pais revelaram que tentaram ajudar a família da vítima financeiramente e de outras formas, oferecendo apoio para custos médicos e funerais. Mas foram rejeitados pela família enlutada, que não queria nada relacionado à empresa que consideravam responsável pela tragédia. Eles carregavam culpa e vergonha por não terem conseguido prevenir a tragédia ou ajudar adequadamente os enlutados. Meu pai havia implementado políticas rígidas sobre álcool em eventos da empresa depois do incidente. Mas isso não diminuía o peso da responsabilidade que sentiam. Passei vários dias em profunda reflexão, tentando processar todas as emoções conflitantes. Percebi que tanto So-young quanto eu éramos vítimas das circunstâncias e das ações de outras pessoas. Nosso amor era real, independentemente de como nos conhecemos. Compreendi que So-young havia agido movida pela dor e pela necessidade de entender a perda do irmão. Embora sua abordagem inicial tenha sido questionável, seus sentimentos genuínos e sua vulnerabilidade ao se abrir comigo demonstravam a autenticidade de suas emoções. Depois de uma semana de silêncio, liguei para So-young e pedi para nos encontrarmos novamente. Disse que queria trabalhar juntos para superar esse obstáculo e construir um futuro baseado na honestidade total e no perdão mútuo. Capítulo 5 – O verdadeiro destino. Nosso reencontro aconteceu no mesmo local onde nos conhecemos pela primeira vez, próximo ao café em Gangnam, onde ela havia me ajudado naquele dia chuvoso. A chuva caía suavemente novamente, criando uma atmosfera melancólica, mas esperançosa para nossa conversa decisiva. So-young estava visivelmente nervosa e insegura sobre minha reação e as decisões que eu havia tomado durante nosso tempo separados. Expliquei calmamente que havia conversado longamente com meus pais e entendido completamente toda a situação complexa que nos unia de forma tão inesperada. Disse que não a culpava por ter me procurado inicialmente com motivações diferentes do romance. Sua dor pela perda do irmão era compreensível, e sua busca por respostas e fechamento era uma reação humana natural diante de uma tragédia tão devastadora. Propus que visitássemos juntos o túmulo de Min-ho no cemitério de Seul. Queria prestar minhas condolências pessoalmente e mostrar que estava genuinamente comprometido em honrar sua memória e apoiar So-young em sua jornada de cura. So-young ficou profundamente emocionada com minha sugestão. Ela disse que nunca havia imaginado que alguém conectado ao acidente pudesse demonstrar tanto respeito e compaixão pela memória de seu irmão. Suas lágrimas eram de gratidão e alívio. No cemitério, coloquei flores brancas no túmulo de Min-ho e pedi perdão em nome da minha família e da empresa. Prometi que honraríamos sua memória através de ações positivas e que trabalharíamos para prevenir tragédias similares no futuro. So-young segurou minha mão firmemente e disse que finalmente sentia uma paz genuína em seu coração. O peso esmagador da culpa e da raiva que havia carregado por 3 anos estava começando a diminuir, substituído por uma sensação de aceitação e esperança. Decidimos que nosso relacionamento seria baseado na transparência total e na comunicação honesta dali em diante. Não haveria mais segredos entre nós, e trabalharíamos juntos como uma equipe para curar as feridas do passado e construir um futuro sólido. Nos meses seguintes,
So Young começou a escrever seu livro sobre perdão, superação e a jornada de cura após uma perda traumática. Eu a apoiei em cada etapa do processo, oferecendo feedback e encorajamento quando ela enfrentava bloqueios criativos ou emocionais. O livro foi publicado 1 ano depois e foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Muitas pessoas que haviam passado por situações similares entraram em contato com So Young, agradecendo por compartilhar sua história e oferecendo esperança para suas próprias jornadas de cura. Eu me senti imensamente orgulhoso de ter apoiado o sonho de So Young e de ver como sua experiência dolorosa foi transformada em algo que poderia ajudar outras pessoas. Ela havia encontrado propósito em sua dor e estava fazendo a diferença no mundo. Durante o festival de cerejeiras em Yeouido, cercado por pétalas rosa que dançavam no vento primaveril, pedi So Young em casamento. Ela disse sim entre lágrimas de felicidade pura, e percebemos que nosso amor havia crescido e se fortalecido através das adversidades. Nossa cerimônia de casamento foi simples, mas profundamente significativa. Convidamos ambas as famílias e celebramos não apenas nossa união, mas também a reconciliação entre nossos passados dolorosos e a promessa de um futuro construído sobre amor e compreensão. Hoje, quando olho para trás para aquele dia terrível que começou com a previsão da cigana, percebo que ela estava completamente certa. Aquele realmente foi o pior dia da minha vida em termos de problemas e frustrações, mas também foi o início da melhor parte dela. So Young e eu construímos uma vida feliz e plena juntos, baseada no amor incondicional, compreensão mútua e perdão. Aprendemos que os encontros mais significativos e transformadores muitas vezes surgem dos momentos mais difíceis e inesperados de nossas vidas. Às vezes o destino nos surpreende de formas que nunca poderíamos imaginar, conectando pessoas através de circunstâncias improváveis e criando histórias de amor que transcendem as dificuldades iniciais. Nosso amor provou que é possível encontrar luz mesmo nas situações mais sombrias.